Josh on a fucking beat. E aí, meus consagrados, tranquilo? Hoje a gente está aqui a bordo do Renault Fluence Dynamique 2011 modelo 12, o sedã francês que veio aí para disputar com o Civic, com o Toyota. Errei a marcha aqui, vocês viram, vou deixar. Veio para disputar com o Civic, com o Toyota, como um sedã médio, né? E acabou não ganhando deles em mercado, mas ainda assim vendeu relativamente bem. É um carro bem construído, ele usa a mecânica Nissan, né? É um motor Renault-Nissan, é uma associação das duas marcas, então quase todos os carros, Versa, Sentra, o Sentra inclusive usa esse mesmo conjunto mecânico aqui, e os motores são dessa família. Esse motor aqui ele é um 2.0 16 válvulas, que gera aí 139 cavalos a gasolina, 143 a álcool, dá 19.9 kg de torque na gasolina e 20.3 no álcool. É um motorzinho forte, bem competente para o carro. Ele empurra bem aqui os 1.369 kg do carro, leva ele de 0 a 100 em 9.7 segundos e chega até 200 km por hora. Então é um motor bem competente, não é tão econômico. Ele faz aí em média 7 km no álcool na cidade e 10 na gasolina, e 9 km mais ou menos no álcool na rodovia e 14 na gasolina. Aqui dentro de Brasília ele faz um pouquinho mais, mas não fica muito distante disso não. Esses números são bem próximos da realidade. Ele não é um carro tão econômico, mas é um 2.0. Ao contrário do que muita gente diz, esse carro aqui, por ser francês, não é bomba. Eu sei que muita gente fala que Renault é bomba, Peugeot, Citroën, mas esse carro aqui especificamente, até por ter essa mecânica também junto com a Nissan, não é bomba. O custo de manutenção dele é dentro da realidade de um 2.0 16 desse porte, próximo do Civic, do Corolla, talvez um pouco mais. Ele sofre com relação à suspensão. Vocês devem até estar ouvindo uma batida de fundo, que é a suspensão dele, que vai precisar de um reparo. Vai precisar não, já precisa de um reparo. E aí o dono vai fazer esse reparo na suspensão semana que vem. Esse é o ponto fraco dele. Fora a revenda e desvalorização por ser Renault, ele sofre um pouco com isso também. Mas é um carro que eu teria facilmente. É confortável, o banco muito confortável, direção elétrica muito leve, o desempenho bem satisfatório. Tem todos os equipamentos que um carro desse nível pode ter: ar-condicionado digital, o som integrado com controle. Essa versão aqui não tem o piloto automático, mas tem versões com piloto automático. Então é um carro bem completo, oferece muita coisa, e hoje a gente consegue comprar um com um valor muito acessível. A gente pega um carro desse aqui hoje, bem conservado, aí de 30 mil, um 2012. A gente não pega um Civic 2012 de 30 mil. E muitas versões do Civic não oferecem o que esse carro aqui oferece. Então assim, é um carro que eu considero uma compra, um custo-benefício bem razoável. Essa versão aqui ela é manual, câmbio de 6 marchas, até para priorizar um pouquinho mais de economia, que já não é o ponto forte dele, mas a sexta marcha consegue oferecer um pouquinho mais de economia. O Fluence ele veio para substituir o Megane no Brasil. Ele aposentou o Megane aqui. Seria basicamente uma nova geração do Megane, mas uma versão global, né? Chama Fluence. E ele ficou em linha aqui até 2014. E aí a Renault decidiu por não substituir ele. Foi o sedã Renault que saiu e não teve nenhum substituto. Existiu uma versão desse carro, se não me engano, tinham algumas unidades só no Brasil. Teve uma versão híbrida, que era o Fluence ZE, que a lanterna traseira dele é diferente, ela é fumê, um desenho um pouquinho diferente, que é muito interessante. Tem algumas aqui no Brasil, algumas unidades rodando. Lá no plano tem uma que eu já esbarrei com ela algumas vezes, até ficava curioso para saber se era uma versão nova, ou alguma atualização, facelift, mas não, é uma versão híbrida dele. E além disso a gente teve a versão do Braia, né? A gente teve a versão 2.0 GT, que o Paul Walker fazia o comercial dele, e que é um foguete, se não me engano são 180 cavalos, e o carro é espetacular.
anda muito, confortável demais, bonito, o carro é muito bonito. E essa é uma versão aqui, é uma mosca branca de olho azul, muito difícil de achar e quem tem dificilmente vende. As versões mais completas dele tem uma multimídia aqui no lugar do computador de bordo, tem teto solar e o câmbio CVT. O CVT ele trabalha sempre numa rotação, numa faixa de giro baixa, né, para privilegiar o consumo, e ele é muito eficiente, casa muito bem com esse motor. Mesmo motor e câmbio também do Nissan Sentra, por exemplo, também usa o CVT e consegue fazer o carro ser econômico mesmo com desempenho bom. Muita gente não gosta do CVT, não agrada o barulho, não agrada o jeito que ele funciona. Eu já tive um Versa CVT e eu confesso que eu gostava demais. Econômico, andava muito bem. Então o câmbio CVT também casa muito bem nesse carro. E o teto solar dele é espetáculo também. Essa versão aqui não tem, mas as versões que tem o teto solar, farol de xenon bifocal, piloto automático, multimídia, é um carro incrível. E aqui não tem como a gente colocar uma multimídia por fora, porque a multimídia fica só aqui, não tem como colocar no painel e não cabe uma outra multimídia aqui, a não ser que alguém tenha feito uma multimídia específica para o Fluence, eu não conheço. Mas a original, apesar da original também não ser tão completa, né, ela tem um mapa integrado, não pega Apple CarPlay nem Android Auto, mas já ajuda bastante. Josh on a fucking beat. Aqui o interior do Renault Fluence, carro bem confortável. Esse aqui é câmbio manual de 6 marchas. O carro oferece um nível de conforto bem elevado. Bancos em couro, ar-condicionado digital, multimídia. Aliás, multimídia não, né? Tem um som aqui do próprio Renault, mas ele não tem a multimídia ali em cima. Esse aqui só vem o computador de bordo. O espaço interno é bom, bem bom mesmo. O banco está ajustado para mim ali na frente, 1,85 de altura. E aqui meus joelhos praticamente não encostam. Realmente um nível de conforto bom. Poderia ser melhor o espaço para a cabeça. Eu tenho 85, aqui a cabeça encosta. Eu posso até deitar mais um pouquinho, mas aí a coluna não fica tão confortável. Então, até por ser sedã, né? Sedã normalmente esse caimento aqui. Mas poderia ser um pouquinho mais atrás do caimento, o teto um pouquinho mais alto de repente. Ainda assim é ok. O espaço interno aqui atrás, para 2 ocupantes, é bem tranquilo, bem confortável. Aqui do lado acomoda bem 2 pessoas. 3 também aperta um pouquinho, mas nada que chegue a incomodar. E aqui a gente ainda tem esse encosto para o braço aqui, ó, com porta-copos, que é muito legal, muito útil, mas na prática, quando você está usando ele, só andam 2 pessoas, né? Hoje a gente está aqui a bordo do Renault Dynamic 2.0, ano 2011, modelo 12, o sedã francês que... Falei? Falei de novo. Depois você confere. Caralho, esse barulho tá foda.